Olá, querido. Vamos dar. Estou um tempão aí querendo fazer periscope, mas eu estou absolutamente sem tempo para fazer periscope por conta de trabalho, de compromissos, e eu não tenho entrado para fazer os meus periscopes. Na segunda-feira eu prometi que faria e estou voltando hoje para fazermos, embora bastante tarde, né, já na madrugada, agora do dia 31 de janeiro, que já um mês que já voou, já na madrugada agora desse dia 31 de janeiro, nós fazermos esse nosso primeiro periscope do ano, e tomara a Deus, o primeiro de muitos, porque eu tenho sido muito, muito cobrada pelos meus alunos, pelos meus seguidores. Um beijo grande para todos vocês que estão entrando aí. Olha, se eu não falar o... outra acordou só para assistir. Meu Deus, que prazer. Se eu não falar o nome, o João vem para aqui. Daqui para aqui. Se eu não falar o nome é porque eu não enxerguei, tá? Eu não tô enxergando muito bem, minha lente não tá muito legal, tá bom? Mas um prazer enorme tê-los aqui. Um prazer enorme falar com vocês agora nessa madrugada. E vamos falar um pouquinho sobre as alterações legislativas de dezembro de 2018 que acabaram por alterar as regras de progressão de regime de cumprimento de pena. Ô, pessoal de São Luís do Maranhão, muito obrigada pela sua audiência aí, meu querido. Muito obrigada a todos vocês que estão aqui assistindo. Tá? E um beijo pro pessoal de São Luís. Um beijo enorme para vocês. Tô louca de saudade de visitar os Lençóis Maranhenses. Eu tenho que voltar ao Maranhão para os Lençóis Maranhenses. Tá certo? Um beijo. Então, vamos lá. Olhem só, queridos. Nós sabemos que o final do ano passado, a galera de Teresina, beijo enorme para vocês. Fica assim. Vai ser altamente produtivo. Eu vou fazer, ô Selminha, querida de Salvador, eu vou fazer um periscope rápido, porque eu sei que tá de madrugada, a galera quer dormir, né? O pessoal da Barra da Tijuca também quer dormir, entendeu? Daqui a pouco meu marido vai reclamar que eu tô na madrugada fazendo periscope. Joia? Então, por conta disso, beautiful people de my heart, vamos lá. Então, por conta disso, vamos lá. Vamos fazer um periscope pequeno, né, curtinho, a respeito dos regimes de progressão, aliás, do regime progressivo de cumprimento da pena. Todos nós sabemos que a pena há de ser cumprida num regime progressivo. Trata-se de uma disposição constitucional, certo? A lei dispõe sobre o cumprimento da pena, sobre a individualização. Isso traz a necessidade de se fazer ou de serem estabelecidas regras referentes à progressão. Todo mundo começa a cumprir a pena dentro, ou melhor, beijo, tira porrada e bom, vamos lá. Olha só, todo mundo, beautiful people, começa a cumprir, todo condenado começa a cumprir pena num determinado regime, o denominado regime inicial de cumprimento de pena, que é fixado por quem? Fala aqui pra mim, vamos fazer um periscope participativo, que nem sempre foi. Quem é que fixa o regime inicial de cumprimento da pena? Fala aí pra mim. Ó, quem é que fixa? É o juiz que prolata a sentença condenatória ou é o juízo da execução? Qual juiz? Claro que é o juiz que fixa a pena, agora qual? O que condena, né? O que vai prolatar a sentença condenatória ou será o juízo da execução penal? Escreve aqui. O que prolata a sentença condenatória, o sentenciante. Ele fixa a pena nos termos do artigo 59, ele fixa a pena e fixa o regime inicial de cumprimento de pena. Quais são as regras que o juiz que dá a sentença fixa, com que regras, né? Ele fixa o regime inicial de cumprimento de pena, observando as regras do artigo 33 lá do nosso Código Penal, não é? Pena até 4 anos não reincidente, pode iniciar no aberto. Pena em maior que 4 até 8 não reincidente, pode iniciar no semiaberto. E pena acima de 8, inicia no fechado. Certo? Hoje, até os crimes hediondos estão sujeitos a essa regra do artigo 33 no seu parágrafo 2º. Tá certo? E lembre-se que quando a lei diz que pena até 4 anos não reincidente pode no aberto, entre 4 e 8 não reincidente pode no semiaberto, a resposta para o que significa esse pode, você vai encontrar no 33, parágrafo 3º.
Joia? Muito bem. São as circunstâncias judiciais que dirão. Só que depois, quando o condenado começa a cumprir a pena, ele terá direito às progressões. Não existe no nosso ordenamento jurídico a possibilidade de uma norma que vede progressão de regime de cumprimento de pena, porque aqui existia, foi declarada inclusive inconstitucional na época, que era aquela que vinha na redação original da Lei dos Crimes Hediondos, que dizia que os crimes hediondos, que não cabia progressão de regime de cumprimento de pena quando se tratava de um crime hediondo, ok? Mas isso foi declarado inconstitucional, depois a própria lei falou da possibilidade de progressão. Ô, pessoal do Recife, um beijo enorme pro pessoal do Recife, tá ok? Um beijo enorme pra minha amiga Mila, meu amor, pra Liviazinha, meu coração, e pra toda a galera aí do Recife, viu? Então, queridos, não há essa possibilidade de não haver progressão no regime de cumprimento, vedação à progressão do regime de cumprimento de pena, porque se isso acontecer, está evidentemente contrário à Constituição, certo? Pois bem, só que onde estão estabelecidas as regras para a progressão do regime de cumprimento de pena? Hoje, elas se encontram estabelecidas na Lei de Execuções Penais e na Lei dos Crimes Hediondos, quando se trata de crimes hediondos. E quais são essas regras? Vamos lá. A LEP diz, ô Gildo, beijo enorme para você, meu amigo do Recife. A LEP diz que a pessoa terá, o condenado fará jus à progressão do regime de cumprimento de pena, depois que ele cumprir 1/6 da pena no regime anterior e desde que prove comportamento carcerário satisfatório. Não é isso? Então, 1/6 de pena, artigo 112 da LEP, ok? 1/6 da pena cumprida no regime anterior e comportamento carcerário favorável. Como é que se comprova esse comportamento carcerário favorável? Através do relatório do diretor de estabelecimento prisional. Não tem que ter exame criminológico, não mais. Pode o juiz exigir exame criminológico? Pode, desde que ele fundamente as razões pelas quais ele não aceita, não acata o que está no relatório do diretor do estabelecimento prisional. Isso, inclusive, não caracteriza nenhum tipo de constrangimento ilegal, e esta não caracterização de constrangimento ilegal fica muito clara, coraçãozinho, de acordo com a parte final da súmula vinculante 26. Joia? Bem, então, a regra é 1/6 da pena cumprida no regime anterior e bom comportamento carcerário provado através do relatório do diretor. Bem, quando se trata da lei dos crimes hediondos, esta regra, com relação aos seus requisitos objetivos, ela não está mais na LEP. Eu agora vou sair daqui e vou para a lei dos crimes hediondos. E a lei dos crimes hediondos, a lei 8.072, dirá que para os crimes hediondos e equiparados a hediondos, a regra é a seguinte: para progredir, terá ele que cumprir um pouco mais. Terá ele que cumprir 2/5 da pena, e se ele for reincidente, terá ele que cumprir 3/5 da pena. Ok? Muito bem. Lembrar que esse reincidente pode ser reincidente específico, não específico, porque não se veda a progressão para ninguém na lei dos crimes hediondos, nem mesmo para os reincidentes específicos. Não confunda livramento condicional, que está vedado para os reincidentes específicos, com a progressão. Então, na lei dos crimes hediondos, 2/5 a regra, 3/5 para os reincidentes. E quanto aos requisitos de cunho subjetivo, olha, elas dizem respeito ao bom comportamento carcerário, que será comprovado também de acordo com o relatório do diretor de estabelecimento prisional, nada obstando, porém, que o juiz, diante de um caso concreto e desde que fundamente, exija o exame criminológico. Fechou. Essas são as regras que nós sempre tivemos. Um beijo, amor. Essas são as regras que nós temos até aqui, que nós tínhamos até que veio no final do ano de 2018. Ô, minha linda do coração, meu lindo do coração, que foi aprovado aí no concurso delegado de Goiás. Ô, não faz isso comigo não, que eu morro do coração. É graças a você, graças ao seu estudo, meu amor,
é graças a você, graças ao seu estudo, graças à tua vontade e força. Certo? Eu contribuí, se é verdade que eu contribuí, foi um pouquinho, foi Ministério Público de Minas Gerais? Não acredito. Oh, meu pai. Agora, olha aqui, amor. Se eu contribuir, foi contribuir um pouquinho, mas esse pouquinho que ficou aí significa muita coisa pra mim. Muito obrigada pelo seu carinho, viu, meu amor? Muito obrigada mesmo pelo seu carinho. Isso não tem paga, não há paga pra isso. O melhor presente que eu poderia ganhar na minha vida. Que Deus abençoe, tá? Muito obrigada. Então, veja só, meu amigo, queria... Ah, bota teu nome, assim, bota teu nome grande aqui pra eu poder ver, porque eu não enxergo com a letra pequenininha. Aquele arrobazinho com teu nome eu não enxergo com a letra pequenininha, tá? Vamos lá. Veja, quando nós tivemos... É o Bruno. Um beijo enorme, Bruno. Que Nosso Senhor Jesus Cristo te abençoe sempre, meu amor. Mas vamos lá. Então... Essa nova lei, essa lei de dezembro do ano de 2018, ela diz que ela altera a LEP, ela inclui 2 parágrafos na LEP e ela vai falar da progressão de regime de cumprimento de pena em se tratando de gestante ou mulher que for responsável ou for mãe de crianças portadoras de deficiência. Certo? E, repito, essas normas foram trazidas por uma lei do final de 2018. Essas normas foram trazidas pela Lei 13.769, que fez incluir no artigo 112 da LEP 2 parágrafos, os parágrafos 3º e 4º. Esta lei também mudou a Lei dos Crimes Hediondos. A redação da Lei dos Crimes Hediondos. Então, as regras que eu agora vou tratar, referentes à mulher gestante ou à mulher que é responsável, mãe ou responsável por criança ou pessoas com deficiência, mulher que for responsável ou for mãe de pessoa com deficiência ou de criança, essas regras do parágrafo 3º e parágrafo 4º do 112 servirão para todos os crimes, mesmo os hediondos. Certo? Então, quais são essas regras? Bem, em se tratando da mulher gestante ou responsável por deficientes, por crianças ou deficientes, ela poderá receber aquilo que se chama de progressão especial. E nessa progressão especial, ela só terá que cumprir 1/8 da pena. É menos do que a regra geral lá trazida pelo caput do 112. Mesmo sendo crime hediondo, 1/8 da pena. Mas isso é só um dos requisitos. Porque, na verdade, a lei traz 5 requisitos. Ela tem que cumprir mais, ou pelo menos 1/8 da pena no regime anterior. Ela não pode ter cometido crime com violência ou grave ameaça. Então, isso, por exemplo, não caberia num latrocínio, isso não caberia num roubo, isso não caberia numa extorsão. Porque essa regra só vale para crimes que não foram praticados com violência ou grave ameaça. Cabe pro tráfico? Cabe. Tráfico não é praticado com violência nem grave ameaça. Aqui tem isso, professor. Tem cara tudo armado lá. Não é pro tráfico. É para garantir a hegemonia no tráfico. É para a prática de outros crimes que visam a garantia da hegemonia daquele grupo no tráfico. Não pro tráfico em si. Tráfico não é praticado com violência nem grave ameaça. Então isso serve pro tráfico. Então vamos lá. Ao menos 1/8 da pena no regime anterior. O crime não pode ter sido praticado com violência ou grave ameaça. Ela não pode ter cometido o crime contra o seu próprio filho. Não é? Porque, afinal de contas, é por causa dele que ela está entrando nesse regime especial. Então não tem sentido ela ter cometido o crime contra ele. E ainda se prevalecer do regime especial, senhor. Hein? Não brinca, não. Pelo amor de Deus, ó, Bruno. Você é um querido. Mas ela também tem que ser primária e de bons antecedentes. Ela tem que ser primária, desculpe, bons antecedentes. Ela tem que ser primária e ela tem que ter o comportamento, como a gente já viu, comprovado, um bom comportamento comprovado pelo diretor de estabelecimento. E outro, ela não pode integrar organização criminosa. Então, vou repetir. São 5 requisitos do regime especial. Ao menos 1/8, crimes não praticados contra o filho ou o dependente, crimes praticados sem violência ou grave ameaça,
não pode integrar a organização criminosa, tem que ser primária e ter um bom comportamento carcerário. Essa é a regra. Então, são 5 requisitos cumulativos para que ela faça jus à progressão especial de que trata o parágrafo 3º. Repito, isso também se aplica aos crimes hediondos. Então, hoje, meu bem, não adianta nada, meu pai, falar que um crime hediondo, por exemplo, tráfico de drogas é um crime equiparado a hediondo. Essa pessoa que se enquadrar nesse caso, ela poderá, se cumprir os requisitos, simplesmente ela poderá cumprir simplesmente 1/8 da pena e conseguir entrar no regime menos severo de cumprimento, o chamado regime especial. Só que a lei dá e tira também, né, ô bonitinhos? Porque a lei no parágrafo 4º diz o seguinte, olha, meu amor, só que tem um lance. Se ela vier a praticar outro crime doloso, ou uma falta grave, meu bem, aí o benefício que ela ganhou fica revogado. Então, vamos lá. Ela progrediu de acordo com as normas do regime especial. E ela que progrediu de acordo com as normas do regime especial, trazido pelo parágrafo 3º do 112, repito, parágrafo 3º do 112, e aviso que é aplicado retroativamente, porque afinal de contas, olha como benéfico que ele é, senhor. Quão benéfico ele é, então ele se aplica a fatos anteriores. E ela que se beneficiou, se vier, tá lá, então ela progrediu. Se beneficiou, progrediu. Tá no regime menos severo. Aí chega no regime menos severo, a bonitinha me pratica. São requisitos exatamente cumulativos. A bonitinha pratica um outro crime doloso. Ou pratica falta grave. O que acontece? Revoga-se, volta, regride, vai para o regime anterior. Volta para o regime anterior. E mais, daqui para frente, ela não poderá mais ser beneficiada com a regra do regime especial. Então, além dela ter revogado o benefício, a progressão especial, praticou falta grave, regride, e para obter uma nova progressão, ela deverá seguir as regras que são as regras exigidas de todos. Ela não vai mais poder se valer do regime especial. Óbvio, alguém perguntou aqui, depois passou, teve uma pergunta sobre comprovação, agora eu não lembro. É óbvio que a pessoa vai ter, é pessoa com deficiência. Ela é responsável por pessoa portadora de deficiência. E para fazer jus a essa progressão, ela deverá comprovar que se trata de pessoa portadora de deficiência através de documentos próprios. E outra coisa, não tem esse negócio aqui da regressão, da revogação, da regressão e da não possibilidade de novo regime ser nova progressão ser baseada no regime especial? A regra do parágrafo 4º, veja, a lei não exige que ela seja condenada pela prática de um crime doloso. A lei só exige que ela tenha cometido um crime doloso. Então, num procedimento administrativo que se instaura, ela, nos termos do 118 da LEP, deverá ser ouvida, porque, afinal de contas, a regressão é algo altamente prejudicial para elas. Lembrando do Zuc, né? Jogou duro. Vamos lá. Ela tem algo altamente prejudicial, então ela tem que se manifestar, porque pode ser que ela apresente alguma alegação, não é, bastante plausível, justificando a prática daquele fato típico e que fique muito claro que foi justificado, ou então que ela se manifeste contra a própria existência daquele crime, ok? Mas não é preciso, para que se revogue o benefício, que ela tenha uma sentença condenatória transitada em julgado. Basta que ela tenha cometido um novo crime, ok? O que se apurará de forma bastante rápida naquele